A Cartilha da Justiça, que tem o objetivo de conscientizar professores e alunos sobre os seus direitos e deveres, o juiz da Vara Única e também o encontro de motociclismo da MB são os principais destaques do Brasil Justiça desta semana. O nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Josimar Andrade. Magistrado há 24 anos, na MB é o coordenador do programa Cartilha da Justiça. Doutor Josimar, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Obrigado, Renato. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui para poder trazer assuntos de tamanha relevância, tanto para a Justiça, para a MB, para os nossos associados, como também para os telespectadores em geral. A Cartilha da Justiça foi criada em 1992. Conta pra gente como é que surgiu esse projeto. Foi uma iniciativa de juízes no estado do Paraná, salvo engano, onde, através de uma consulta, começaram a fazer uma divulgação nas escolas, através dos juízes das varas, até então, da infância e juventude recém-criadas, e esse trabalho se difundiu, até que na gestão do desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, hoje desembargador, naquela época era juiz e presidente da AMB, ele deu ênfase muito grande a isso através do Dr. Marcelo Anátocles, que era juiz na época, seu assessor e coordenador desse programa. E o sucesso foi tamanho, que até hoje já foram distribuídas mais de 4 milhões de cartilhas pelo Brasil. Qual é a proposta da MB para a sua divulgação? Continuar esse trabalho pioneiro, iniciado pela MB, e continuar propagando também essa divulgação para que as escolas, para que os alunos da rede escolar, principalmente a rede pública, que é mais carente de informação, para que eles tenham uma base e uma noção acerca da sua cidadania. Haverá alguma mudança nesse projeto na gestão do Dr. João Ricardo? A princípio não. O que eu conversei com o Dr. João Ricardo, e ele está certamente dedicando empenho para fazer a divulgação desse trabalho, porque esse trabalho é uma forma bastante objetiva e bastante clara no sentido de aproximar a sociedade do Poder Judiciário, a sociedade das instituições, aproximar o cidadão daqueles que estão ali trabalhando para prestar o bom serviço público e oferecer dias melhores. Mas como é que vai ser feita a divulgação? Essa divulgação é feita através das associações locais e principalmente através dos juízes das varas de infância e juventude, uma vez que o nosso público-alvo, como o nome é cartilha, ele atinge principalmente as crianças da rede escolar. E esse trabalho, os juízes da infância e juventude, através das suas assessorias psicológicas e sociais, ele tem condição de fazer um trabalho de desenvolvimento disso tudo. Inclusive, nós somos até bastante procurados pelos juízes da infância. Mas nada impede, e também é uma forma de se acessar a cartilha, através dos presidentes de associações. Qual é a meta e a pretensão da MB com a Cartilha da Justiça? Justamente fazer essa divulgação de uma forma bastante ampla, para que possamos chegar nos rincões. Nós precisamos chegar lá onde a cartilha até agora não conseguiu. Durante a edição dessa nossa cartilha, da última cartilha, nós já tínhamos 19 estados participando desse trabalho de divulgação. Já produzimos mais de 4 milhões de cartilhas, já atingimos mais de 13 milhões de crianças. Porque uma cartilha da justiça, ela não é apenas um exemplar para cada criança, ela é um exemplar que circula dentre as crianças na escola e dentre os adolescentes. Eu me recordo que em 1999, ou 2000 mais ou menos, eu trabalhava na comarca de Cordeiro, lá no Rio de Janeiro, na região ali de Nova Friburgo, ali por perto, e nós fizemos um trabalho desenvolvido junto com as prefeituras, com as secretarias de educação dos 2 municípios, Cordeiro e Macuco, que pertenciam à mesma comarca, era um juízo único que atendia dois municípios. E eu me lembro que eu invoquei naquela época a participação das prefeituras, dos bancos da cidade, da associação comercial, porque com essa informação trazida pela cartilha, ensinando o nosso jovem, a nossa criança a ser cidadão, naturalmente nós estaremos transmitindo os seus direitos e também os seus deveres. E isso foi exitoso, porque nós criamos uma redação escolar com premiações diversas que, na época, teve bastante sucesso.
Doutor Josimar, vamos mostrar para os nossos telespectadores o que eles vão encontrar nesse material. Bem, a Cartilha da Justiça é um exemplar já bastante conhecido por vários segmentos da sociedade, inclusive as secretarias de educação, onde de forma ilustrativa, o que já vem sendo praticado já há bastante tempo e desenvolvendo também, através dos nossos patrocinadores nós conseguimos as impressões. E a partir daí, aquele a quem se destina a cartilha poderá ter várias noções a respeito do que lhe é direito e o que lhe é dever. É uma linguagem bem simples, Bem né? simples, ela visa atingir esse público mais jovem, tanto que é uma cartilha em forma de gibi, bastante agradável até para adultos mesmo que não dispõem da informação acerca do que a cartilha propõe, terem acesso, né? Então aqui explica quais são as atividades do juiz, quais são as atividades do promotor, o que significa o promotor, o que significa a atividade do defensor público, o que significa a atividade do advogado, do parlamentar. Aqui fazemos referência nessa página, por exemplo, quem é o governador, que vem de forma ilustrada, o senador da República, o deputado federal, os deputados estaduais, quem são os vereadores, o que fazem, cada um deles, né? Então, essa cartilha é voltada realmente a um público mais imaturo e um público de menor informação. Ela serve também para adultos, inclusive já foi distribuída até mesmo para escolas de alfabetização de adultos no interior do país. E é o que nós pretendemos continuar fazendo. E como os interessados podem ter acesso a essa cartilha? Bem, em contato com a AMB, através do site institucional, nós podemos, quem tiver a pretensão em receber a cartilha, faz o contato conosco e nós vamos tentar fazer a distribuição dentro daquilo que é possível. No momento, a Associação do Rio de Janeiro, dos Magistrados do Rio de Janeiro, a Maerj, ela conseguiu imprimir, através de alguns patrocinadores, a Cartilha da Justiça, a Petrobras, o Banco do Brasil, a revista Cidadania, o Instituto Cidadania e Justiça, eles patrocinaram essas 60 mil impressões. Mas isso não atende nem de perto a nossa demanda inicial. Então, aquele que tiver interesse em distribuir a Cartilha da Justiça, principalmente no segmento do Poder Judiciário, poderá fazer contato conosco através do site institucional ou os telefones da AMB e postular, ainda que seja conseguindo o patrocínio para a impressão, porque os direitos autorais são reservados à AMB. Mas mesmo assim nós temos uma forma de encaminhar todo o material para a impressão de volumes avulsos ou volumes que se pretenda ter. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Josimar Andrade, vai falar do juiz da Vara Única. Não sai daí, a gente volta rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura realiza nos dias 5 e 6 de junho o terceiro curso de processo eletrônico em Brasília. A capacitação oferece 40 vagas destinadas a magistrados associados à AMB. A seleção será feita por meio de sorteio. Os interessados devem se inscrever até o dia 23 de maio no site www.emm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a Cartilha da Justiça. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Josimar Andrade, vai falar do juiz da Vara Única. Doutor Josimar, como é que é o trabalho do juiz da Vara Única? Renata, veja bem, o tema o juiz da Vara Única, ou o juiz e a Vara Única, é um tema bastante eloquente para o magistrado que inicia a sua carreira. A Constituição Federal de 1988 prevê que o início do cargo, o início da profissão de magistrado, você começa com o cargo de juiz substituto. E na maioria dos estados brasileiros, o juiz substituto, ele é deslocado, depois de sua posse, sua passagem pelas escolas de magistratura, ele é deslocado para uma comarca do interior. E essa comarca geralmente tem um juiz só. E nessa comarca de um juiz só, você tem uma vara, que é uma vara única, com competência para trabalhar em todos os segmentos da justiça estadual ou da justiça federal, em alguns casos hoje, que é algo já mais moderno.
Mas na história da justiça brasileira, você tem os estados com as suas comarcas no interior. Por exemplo, eu em 1990, eu tomei posse como juiz de direito em Rondônia e fui trabalhar numa comarca que não era de juízo único. Havia nesta comarca 2 varas criminais, algumas varas cíveis, inclusive vara de família. Mas dali, até então eu era juiz substituto. A partir dali, eu passei a ser juiz de direito numa vara única. Por quê? Porque eu fui trabalhar numa comarca lá na fronteira do Brasil com a Bolívia chamada Cerejeiras. E nesta comarca, então, eu ascendi na carreira, mais um cargo, e trabalhava com todo tipo de processo que você possa imaginar. Inclusive, naquela época, nós fazíamos até a Justiça do Trabalho, que não havia representação da Justiça do Trabalho naquela comarca, então. Então, nós fazíamos essa parte da Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, por ocasião de alguns crimes que já eram previstos em lei. Então, o juiz da vara única é aquele juiz que vai para o interior. Para lá ele tem que se deslocar, porque o magistrado é obrigado a residir com sua família na comarca, com as exceções previstas por algumas normas estaduais ou federais, onde os tribunais autorizam o juiz a residir em comarcas próximas. A exemplo, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde você tem muitas comarcas pequenas com grandes centros. É o meu caso, por exemplo, de Nova Friburgo, que você tem várias comarcas de juízo único, ou seja, várias comarcas com vara única, onde você vai trabalhar, mas na verdade se reside próximo, a 30, 50, 40 quilômetros, que fica tudo ali próximo. E então a importância da vara única para o juiz é justamente no seu início de carreira, onde ele vai lidar com problemas sozinho. E no dizer de Renato Manesc, um grande mestre que nós tivemos no Rio de Janeiro, o juiz continua sendo um guarda-só e desarmado numa guerra. Né? Então, para lá ele se desloca e lá ele vai encontrar um promotor de justiça, vai encontrar um defensor público. Hoje, mas no passado, isso era até difícil. Às vezes um juiz atendia várias comarcas, um promotor atendia várias comarcas, um defensor público várias comarcas, por conta da estrutura passada do Poder Judiciário, que hoje já melhorou muito. Né? E nós não temos um Brasil, nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Cada região, cada estado tem uma realidade diferente. Quais são as providências que o juiz deve tomar ao assumir uma vara única? Bom, eu penso até que ele deve primeiro comemorar a grande oportunidade e felicidade. Por ser juiz de vara única é bom porque você administra toda aquela situação local e você mantém-se sempre atualizado sobre todos os temas, o que é diferente nos grandes centros, onde as varas já são especializadas e os magistrados buscam essa especialização. Mas existem algumas providências preliminares que o juiz deve tomar acerca do patrimônio, acerca da sua representação na comarca do juízo único, porque ali ele está representando o Poder Judiciário, ali ele é o diretor do fórum, é o termo dado tecnicamente à atividade daquele que exerce essa função jurídico-administrativa. Então ele não é só um juiz, ele é também um administrador. Ele tem que ser um líder, ou um líder natural, ou um líder de forma impositiva, mas ele precisa ser um líder, porque afinal de contas, o que seria do juiz se ele não tivesse aquela máquina que funciona, chamada cartório, chamada serventia ou secretaria, onde ele tem as pessoas de base que vão dar respaldo a tudo aquilo que ele está praticando, tudo aquilo que ele está decidindo no campo administrativo, no processamento, nas diligências, na expedição de ofícios, isso tudo. Como é que deve ser o relacionamento do juiz com as demais autoridades? O magistrado ele tem que entender, penso eu, e alguns colegas que apoiam esse trabalho, que a gente faz já há alguns anos, o magistrado tem que entender o seguinte: ele não é o senhor da situação, ele tem que respeitar naturalmente, isso daí é peculiar, até porque durante a avaliação, a prova, as entrevistas e diálogos, se cobra esse tipo de perfil do candidato à magistratura. Então ele deve ter o respeito às autoridades, às demais autoridades, que muitas das vezes você chega numa comarca do interior, onde o prefeito é um sujeito de poucas letras, ele não tem aquele desenvolvimento intelectual ou de instrução a ponto de conseguir conversar a nível técnico. Então o magistrado precisa realmente estar ali fora do juridiquês, mais no tato social, mas ele não pode nunca deixar de se relacionar
com as autoridades. É comum, às vezes, que o juiz chegue numa comarca do interior e consiga uma indisposição, até porque ele está julgando um processo, uma ação civil pública, ou até mesmo um processo crime contra alguém da representação do governo local ou da Câmara Municipal, e ele encontra algum tipo de animosidade. Mas o ideal é que o juiz sempre mantenha um bom relacionamento com as autoridades, seja ela do Executivo ou do Legislativo. E importante também que o juiz sempre procure conhecer o chefe da polícia, o comandante da Polícia Militar, porque, outra certeza, eu posso te garantir, nós não conseguimos trabalhar sem o apoio dessa força policial, dessa autoridade policial, do policial militar, do policial civil, às vezes até federal, como em várias comarcas, vários casos, né, no Brasil. Mas é importante esse tipo de relacionamento. Com o promotor de justiça, é óbvio que você lida quase que diariamente, da mesma forma o defensor público. Então, esse tato já é mais técnico e profissional. Mas as demais autoridades é imprescindível para que o juiz consiga uma boa gestão, estar bem entrosado com todos. E não esqueça, sozinho ele não vai fazer nada. Agora vamos falar do relacionamento do juiz com a administração superior, ou seja, os tribunais. Como é que deve ser feito? Aparentemente parece alguma coisa difícil, mas na verdade o magistrado, quando ele está no interior, a administração superior sempre tem os olhos voltados a ele. Ele está sempre numa distância às vezes maior e outros mais próximos ali. Então você não consegue esse contato diário com a administração. Hoje a internet facilita muito, os tribunais hoje estão todos quase que informatizados e nós conseguimos um contato mais direto através do e-mail. Mas na verdade é interessante, sempre eu recomendo isso aos juízes novos que estão indo para o interior, ele procurar saber o colega que passou antes ali, como ele conseguia resolver as suas situações junto ao tribunal, porque geralmente você tem alguém na alta administração que já passou por ali juiz. Eu vivi uma experiência muito boa, eu tinha um desembargador lá no Rio de Janeiro, hoje desembargador, que na época que eu cheguei nessa comarca de Cordeiro mesmo, que eu estou te falando, ele tinha passado por ali como juiz substituto. Então ele sabia de um problema que eu precisava resolver e foi ele que me ajudou dentro da administração. Então é interessante sempre buscar saber quem já passou por ali, quem tem um carinho por aquilo e sempre buscando o auxílio, porque nós precisamos muito da administração superior, principalmente para não ficarmos esquecidos no interior. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Josimar Andrade, vai falar do encontro de motociclismo da MB, que será realizado entre os dias 23 e 27 de julho em Brasília. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no Tribunal de Justiça de Goiás é bom e nós lidamos com questões principalmente de natureza agrária, disputas de terra, questões possessórias, mas também Goiás possui grandes centros urbanos como Goiânia, que tem 1.400.000 habitantes, além da Grande Goiânia, onde há uma demanda reprimida na questão da violência doméstica e na questão também da infância e juventude. Estão abertas até o dia 31 de maio as inscrições da 11ª edição do Prêmio Inovare, realizado com o apoio da MB e demais entidades. Podem participar do prêmio juízes, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. Nesta edição, o tema será livre para as inscrições de práticas. Na categoria Prêmio Especial, graduados de qualquer área de conhecimento poderão participar com o tema Sistema Penitenciário Justo e Eficaz. O resultado do prêmio será divulgado em novembro. Mais informações e inscrições no site www.premioinovare.com.br. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a Cartilha da Justiça e o juiz da Vara Única. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Josimar Andrade, vai falar do encontro de motociclismo DMB que vai ocorrer entre os dias 23 e 27 de julho em Brasília. Doutor Josimar, o encontro de motociclismo DMB já está na sua 4ª edição. Quando ele foi criado? Bem, como você está dizendo, está na 4ª edição e nosso encontro é anual.
nós começamos na gestão do desembargador Nelson Calandra, através do fomento produzido pelo nosso querido colega Flávio Fenóglio, que é juiz lá em São José dos Campos, salvo engano, e onde resolveu o Flávio convidar e quase que convocar os juízes que praticavam motociclismo, né, como hobby, como lazer, como esporte. Então fizemos a primeira reunião aqui na sede da AMB e ali foi criado então o que nós chamamos de AMB, Amigos do Motociclismo Brasileiro, que respeita as siglas da associação nossa, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, a partir daí, nós resolvemos criar um movimento para articular algum tipo de encontro, algum tipo de confraternização, que é muito peculiar. E, principalmente, andarmos de motocicleta, o vento no rosto, aquelas particularidades e peculiaridades todas que a gente sabe, né? A chuva também, torrencial, que muitas das vezes a gente encara na estrada. Como eu sou motociclista já há muitos anos, eu resolvi, então, participar desse grupo e estive no primeiro encontro, há 4 anos passados, aqui em Brasília. Por que que nós escolhemos Brasília? Primeiro porque o movimento do motociclismo, ele está sendo muito difundido através desse encontro que nós temos em Brasília anualmente, que é o Moto Capital. O Moto Capital hoje é um dos maiores encontros da América Latina. Ano passado, se eu não me engano, foram mais de 400 mil pessoas. Eu não estive presente no ano passado por problemas de saúde, mas os outros encontros, os outros 2 primeiros, eu estive. Inclusive, no primeiro, recebi uma comenda por ter percorrido a maior distância da minha cidade, né, no Rio de Janeiro, até aqui em Brasília. Eu ganhei a maior distância, mas depois disso o colega do Ceará recebeu no ano seguinte, e eu não me lembro agora no passado, porque eu estive acometido na enfermidade e não pude pilotar naquele período. Mas o movimento, ele existe, ele é firme e tem um propósito muito forte de confraternizar, congregar, não só o motociclista magistrado, como também os outros motociclistas que participam desse evento. Neste ano, vai ter alguma novidade? Bem, nós costumamos fazer sempre uma apresentação a respeito do ponto cego, que nós chamamos, ou ponto branco, ou ponto perigoso, que é aquela questão do sujeito que está dirigindo o seu veículo e não vê o motociclista. O motociclista precisa ser visto, mas não é o condutor do veículo que precisa ver o motociclista, e sim o motociclista que precisa ser apresentado, ser colocado ali numa posição, né? E essa demonstração, ela é prática. Você acho que teve oportunidade em outras ocasiões de assistir a demonstração, inclusive com bastante eloquência feita a demonstração e participação ativa dos membros de outros motoclubes que estão ali presentes. Quais são as entidades que participam desse movimento? Nós temos o Denatran, que foi nosso patrocinador, inclusive, durante algum tempo, até porque a atividade é voltada a um trabalho de educação no trânsito. A nossa participação na condição de magistrado e motociclista é justamente participar desse programa educativo, preventivo, para que a gente possa diminuir a questão do acidente com a motocicleta, que está se tornando algo assim de significativo no país. Como será a participação da AMB no Moto Capital? A AMB participa organizando uma cartilha que é a Vivendo em Equilíbrio, que é uma cartilha voltada ao motociclista. Através de patrocinadores, nós temos nessa cartilha algumas informações em casos de acidente, as providências que devem ser tomadas, que tipos de ações que se pode propor após um acidente, a questão do seguro obrigatório e também a educação no trânsito, que é o mais importante nisso tudo. Os magistrados que quiserem participar do encontro de motociclismo da AMB devem fazer o quê? Bem, os magistrados interessados em participar do evento poderão acessar o site da Associação dos Magistrados ou através dos telefones e fazer a sua inscrição. Quem pode participar do movimento Amigos do Motociclismo Brasileiro? Todo magistrado associado da AMB tem a oportunidade de fazer a sua inscrição. E todo magistrado pode também, na sua comitiva do seu estado, nesse evento Moto Capital, trazer algum amigo, o promotor de justiça, o advogado, ou às vezes um companheiro. Eu, por exemplo, tenho o hábito de viajar sempre com um amigo já há muitos anos, que é um policial rodoviário federal aposentado, sexagenário, mas que é um exemplo de motociclista, é um exemplo de cidadão, é um exemplo de pessoa que vem sempre na minha comitiva.
Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Eu sou Maria Zuila Lima Dutra, sou juíza do trabalho do TRT da 8ª Região, atuando na cidade de Belém. Eu escolhi ser magistrada porque, para mim, é um caminho que me leva a contribuir para a promoção da paz social, à medida que eu concilio os conflitos nas audiências. E a dica para quem quer ser magistrado é amar o próximo, amar o outro, defender os direitos humanos, estudar bastante e seguir este caminho, que com certeza será muito feliz e muito útil à sociedade. Agradeço ao juiz Josimar pela entrevista. Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço essa oportunidade que a AMB está proporcionando para que a gente possa fazer a divulgação da Cartilha da Justiça, que eu acho que é um trabalho essencial, um trabalho necessário, dada aquilo que eu disse antes, os nossos Brasis que existem dentro do Brasil, e que nós possamos colocar-nos à disposição para ir a qualquer lugar, qualquer juiz que precise, que pretenda, faça contato com a gente vai até a sua comarca, vai até a sua associação, divulgar esse trabalho, levando alguns exemplares, faça contato com a gente que não vai ser nada de ruim. E também não deixem de participar do movimento Amigos do Motociclismo Brasileiro, que acontece juntamente com o Moto Capital aqui no Distrito Federal, em Brasília. Nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.